Olá! No episódio anterior do programa Urbanidade, você viu e entendeu um pouco mais sobre os corredores exclusivos para ônibus em nossa cidade. Em bate-papo virtual, conversamos com o arquiteto André Almeida sobre o desenvolvimento de processos arquitetônicos de Fortaleza. Fomos até a Casa Barão de Camusim, no centro de Fortaleza, conferir o evento cultural Salão de Abril. Vamos repensar a cidade juntos? Então vem com a gente. Urbanidade já começou. Priorizar o trânsito de pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida é uma realidade para muitas metrópoles. São as chamadas áreas de trânsito calmo. No episódio de hoje, você vai compreender como elas funcionam e quais os resultados já obtidos. Ainda falando de trânsito, vamos receber a coordenadora de desenho urbano da iniciativa Bloomberg, Beatriz Rodrigues. Ela conversa com a gente sobre o trânsito seguro e analisa os dados de diversas pesquisas. E para começar, vamos mostrar que Fortaleza é uma cidade feminina também dentro de campo. Vamos conhecer um projeto que utiliza a areninha do bairro Castelão e abre espaço para mulheres no futebol. Olha só. O futebol pode ser muito mais que uma paixão. Pode ser uma oportunidade de melhorar os espaços públicos e aproveitar as convivências sociais. Para meninas e mulheres do bairro Castelão, o futebol pode ser isso e muito mais. Professor Giovanni, quando vocês sentiram a necessidade de montar um projeto de futebol só com meninas? Surgiu quando a Areninha chegou até aqui ao Castelão, né? E com o avanço do futebol feminino, a gente decidiu dividir os horários. Como a associação tinha direito aos horários da Areninha, a gente decidiu dividir, ou seja, dividir 50%. A gente começou a trabalhar nos 2 dias, certo? No futebol, abriu espaço a elas e elas chegaram junto com o projeto, tá bom? Houve um crescente número de participantes e nisso a gente pôde consolidar cada vez mais o projeto. O futebol feminino ele sofre preconceito perante a sociedade, que ainda tem um pouco dessa mente engessada que é só para homens, né? Então, ou seja, o projeto ele chegou para tentar quebrar esses paradigmas, né, levando o futebol uma forma de lazer e diversão para elas, né? A maioria vem para cá, aprendem o futebol e a gente sai daqui com a cabeça totalmente diferente do que elas entraram, né? Indiretamente, a gente motiva elas a prática de futebol e a gente tenta conscientizá-las que elas podem estar no lugar onde elas quiserem e através do futebol a gente faz esse empoderamento, esse pulso firme que a sociedade tenta combater. Aliás, o pensamento, né? E através do futebol a gente tem feito isso. A procura aumentou bastante devido ter o espaço delas, propriamente dito, né? A gente pôde ver essa crescente durante 2 anos. A gente já atendeu quase 60 mulheres, meninas e mulheres, jovens e adultos. E o projeto tem que ser consolidado cada vez mais. Não é só o futebol em si, tem a questão da autoestima também? Além da gente levar o futebol propriamente dito, que é a questão de fundamento, né, o lazer ele também é importante para elas, né? Quando se trata das mulheres em si, não só se tratando agora das jovens, né, que a gente faz toda essa parte de aprendizado, mas as mulheres em si têm essa parte do lazer, da diversão. Muitas delas já trabalham e durante essa carga horária diária, elas vêm para cá para ter esse lazer próprio delas, entendeu? Quais benefícios que você enxerga que o projeto assim, promoveu para o bairro, para esse espaço urbano? Quais foram as mudanças? A gente percebe os impactos positivos, certo? Os valores que elas podem levar futuramente. A gente trabalha essa parte também, né, dessa conscientização do futuro delas. Algumas a gente já tem, que deram seguimento no futebol, já temos jogadores que atuam no Fortaleza, certo? Temos outros que atuam na Minas Olímpicas, também no CFO. Né? A gente também conversa sobre a escola, como é que ela anda na escola,
também é um fator importante. Desde o ato da inscrição a gente pergunta se vem participando assiduamente na escola e também quais são os pensamentos futuros que ela podem levar através do futebol para a vida. Aqui na Areninha do bairro Castelão existe um projeto que atende meninas de 8 anos até mulheres de 29 anos voltado para o futebol feminino, que além de proporcionar o lazer, também tira essas pessoas da vulnerabilidade social. A importância desse projeto é de um valor enorme, né? Tanto pela questão do lazer, né, como eu já falei, mas também da valorização da mulher no esporte feminino, né? Que a gente também bate muito nessa tecla do preconceito e tudo mais, né? E esse projeto veio de mão muito boa pra gente, porque são poucos projetos que tem, na verdade. O Esporte Inspiração é um dos que tem, o feminino, e também tem outras categorias também, que já tira as crianças da rua, já é mais um esporte, uma questão de lazer a mais para a comunidade. Muito bom. Cada vez mais, nós mulheres estamos ocupando mais os espaços, né? Estamos conquistando mais os lugares ditos que só seriam para homens. E eu acho que lugar de mulher é onde ela quiser, então o futebol é um deles, né? Tanto quadras esportivas como areninhas, a gente tem que estar ocupando esses lugares, diminuindo a ociosidade desse adolescente, adultos, principalmente a gente, as mulheres. Joguei quando eu era mais nova e aí a ideia que a gente teve foi de formar um time e surgiu um time de rachas aos domingos numa academia chamada Arena Champions. E aí todo domingo a gente tem todas as mulheres de todas as idades e aí a partir disso a gente começou até a participar de campeonato. Então assim, a gente interagiu bastante e até hoje a gente está com 2 anos que todos os domingos a gente está junto. Elas chegam meio tímidas e assim, depois de um mês, todos os domingos já mudam até o uniforme que elas passam a usar, a maneira dela lidar com as outras pessoas. E a questão também que a gente trabalha muito é do respeito. E aí a partir disso a gente começa a conviver com pessoas diferentes da gente, em respeito a tudo. Isso aí foi muito complicado no começo. As meninas de menor idade não entendiam, mas aí elas começaram a se acostumar, a entender que todo mundo escolhe aquilo que lhe faz feliz. A gente precisa estar com todo o tempo falando do futebol feminino, que as mulheres não precisam ter vergonha de gostar de jogar futebol, de gostar de ir ao estádio e torcer pelo seu time, porque o lugar de mulher é onde ela quiser estar. Já estamos de volta e neste segundo bloco vamos conversar sobre um trânsito mais seguro e mais calmo. Em nossa entrevista à distância conversamos com Beatriz Rodrigues. Ela é coordenadora de desenho urbano da iniciativa Bloomberg. Nosso assunto é segurança no trânsito e para falar sobre isso eu converso com a Beatriz Rodrigues, que é coordenadora de desenho urbano da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global. Como vai, Beatriz? Oi, tudo bom? Então, começa pra gente falando, né, sobre o que é essa iniciativa, a Bloomberg, o que é? A iniciativa Bloomberg em Fortaleza, ela chegou em 2015 e ela, nessa primeira fase, ela trabalhava com 10 cidades no mundo e a intenção era, o principal objetivo é reduzir mortalidade no trânsito. Então, todos os projetos que aconteceram tinham esse objetivo maior, seja trabalhando em fator de risco de velocidade, de uso do capacete pelo motociclista, uso do cinto de segurança, mas tudo sempre voltado para esse objetivo maior de reduzir a mortalidade no trânsito. E a iniciativa ela se organiza em 4 pilares: o pilar de comunicação, o pilar de dados, o pilar de desenho urbano e o pilar de fiscalização, em que todos esses pilares trabalham conjuntamente para a redução da mortalidade no trânsito, com projetos como campanhas educativas, campanhas de massa, projetos de áreas de trânsito calmo, como que a gente vai falar, projetos o relatório anual de segurança viária, que traz todos os dados da cidade. Então, todas essas frentes acontecem conjuntamente.
Quais foram os estudos e consultorias feitos aqui em Fortaleza e o que foi percebido, né? O que foi diagnosticado? Durante todos esses 5 anos, foram feitos estudos nesses 4 fatores de risco que eu comentei. Uso do cinto de segurança, uso do capacete pelo motociclista, bebida e direção e também velocidade. Então, com esses fatores de risco, foram realizados estudos periódicos anualmente para entender como é que esses fatores estavam se comportando em Fortaleza. Por exemplo, o uso de cinto de segurança aumentou muito durante esse período. O uso do capacete para o motociclista também. A velocidade não foi um fator que se diferenciou muito, porque também a gente tem algumas legislações, né, que não são tão rígidas em relação a isso, mas os projetos que foram executados foram muito nesse sentido de reduzir, de readequar a velocidade das vias, para que as pessoas possam, principalmente os pedestres, os usuários mais vulneráveis, possam trafegar com maior tranquilidade. O que foi colocado em prática no trânsito da cidade, de lá para cá, a partir desse estudo? Falando especificamente dos projetos de desenho urbano, no início se começou muito com a implantação de faixas elevadas, que hoje todo mundo conhece, mas na época, lá em 2015, não era tão implantado na cidade. Então, pontualmente, alguns elementos começaram a ser implantados, né, bem no início. Depois, esses elementos foram agrupados e transformados em uma área de trânsito calmo. E sempre também com o intuito de readequar a velocidade, deixar uma área determinada onde tem um fluxo grande de pedestres com velocidade adequada para o tráfego dessas pessoas. Também teve alguns projetos do Cidade da Gente, que eu acho que hoje em dia também todo mundo conhece, como do Dragão do Mar, Cidade 2000. Teve no Cristo Redentor uma edição também. E, por fim, essa readequação de velocidade nas vias arteriais. Teve na Leste-Oeste, Osório de Paiva, que também é sempre com o intuito de readequar a velocidade para 50 km por hora, porque quando a gente, só para explicar um pouco do que é essa questão da velocidade, que é muito polêmica, mas que é tão essencial que a gente fale sobre ela. Quando uma pessoa é atropelada a 30 km por hora, por exemplo, o veículo está a 30 km por hora, ela tem 90% de chance de sobreviver a esse atropelamento. Se esse mesmo veículo tiver a 60 km por hora, essa pessoa só tem 2% de chance de sobreviver. Então, se a gente, enquanto motorista, se a gente é motorista, a gente reduzir a nossa velocidade pensando nesses outros usuários, a gente também reduz o nosso... a gente está dirigindo com mais responsabilidade, né? A gente está entendendo o nosso papel na via. Quando a gente está muito veloz também, a gente perde um pouco da noção do espaço, não vê muito quem está atravessando a rua, se alguma pessoa atravessa na sua frente pode ser que você não veja. Então, a velocidade tem sido um fator muito importante para se tratar em todos, de forma que ele permeia todos esses projetos de desenho urbano. Você falou que um dos pilares é a fiscalização. Como é que é feita essa fiscalização? A fiscalização é um dos pilares que mais depende dos dados. Fortaleza já tinha um sistema, há muito tempo, já tinha um sistema muito consolidado, que é o SIAT, e recentemente foi lançada uma plataforma, que é a plataforma Vida, que vai permitir que esses dados sejam acessados pela população, dados de acidentes super detalhados. E esses dados são importantes porque eles direcionam onde a fiscalização deve ocorrer. Então, a gente sabe onde os veículos estão trafegando acima do limite de velocidade, sabe onde as pessoas estão bebendo mais e dirigindo, sabe onde as pessoas estão dirigindo sem cinto de segurança. Então, a fiscalização ela ocorre de maneira direcionada para que seja realmente atacado os fatores de risco que comprometem a segurança dos usuários no trânsito. Essas iniciativas, elas facilitam a ocupação de pedestres e ciclistas no espaço urbano? Que a intenção é mesmo deixar o tráfego mais acalmado para que as pessoas utilizem mais esse espaço. A gente sempre tem dados como aumento de 40% das pessoas trafegando, caminhando, aumento de 40%, 50% de pessoas executando alguma atividade cultural no espaço, ou apenas sentada, conversando. Então, sempre que a gente faz um projeto como esse, instantaneamente as pessoas já começam a usar
mas os espaços públicos. Um indicador que é muito, muito importante é o número de crianças que está trafegando naquela área. Que a gente sabe que quanto mais criança, mais seguro aquele local. É um indicador de que aquele local é seguro para as pessoas conviverem. Então, por exemplo, no projeto da Cidade 2000, teve um aumento de 60% no número de crianças trafegando na área após a intervenção, em uma área que era vista como perigosa, em que os pais não queriam levar os filhos. Então, essas pesquisas, esses indicadores são essenciais para a gente mostrar para a população o impacto desses projetos. Então, vamos falar de um dos projetos de vocês, que é o Trânsito Calmo, né? Explica para a gente o que é isso. Como eu falei, né, a área de trânsito calmo, ela é como se fosse uma junção de vários elementos que ajudam a gente a reduzir a nossa velocidade quando está passando por aquela área. Então, não é só uma placa que diz 30 km por hora, mas a implantação de elementos como faixa elevada, lombada, ciclofaixa, prolongamento de calçada. Então, todos esses elementos juntos fazem uma área de trânsito calmo. E, normalmente, uma área de trânsito calmo ela é selecionada pelo fluxo de pessoas que passa ali, pelo tipo de uso que tem naquela via. Por exemplo, a gente tem uma área de trânsito calmo do lado do Hospital Albert Sabin, que é um hospital infantil. Tem uma área de trânsito calmo na Cidade 2000, que tem uma dinâmica de área residencial, um mix com área comercial e com várias pessoas que caminham pela área, mas, normalmente, é relacionada ao fluxo de pessoas que está na área, para dar essa possibilidade que você mesmo falou, de trazer as pessoas mais para a área, né, para caminhar mais, para usar mais esses espaços e para se sentir mais segura. Obrigada, Beatriz, por dividir com a gente o teu conhecimento e esse trabalho que vocês desenvolvem, né? De nada, a gente está à disposição. É sempre um prazer poder contribuir e compartilhar esses resultados incríveis que Fortaleza conseguiu. Existem áreas de trânsito que priorizam pedestres, ciclistas e pessoas com mobilidade reduzida. Em Fortaleza e em outras cidades do Ceará e até do Brasil, essas áreas já começam a dar resultados e já são compreendidas pela população. Depois desse bate-papo com a Beatriz, eu vim aqui conversar com a Juliana Coelho, que é gerente da Central de Monitoramento de Trânsito aqui da MC, para falar sobre as áreas de trânsito calmo, né? Quais bairros da cidade receberam essas áreas? Essas áreas de trânsito calmo, elas fazem parte de todo um pacote de segurança viária que a cidade de Fortaleza tem implementado nos últimos anos, com o único objetivo que é a redução de acidentes, principalmente de pedestres. Então, a primeira área de trânsito calmo foi implantada em 2016, ali próximo à maternidade escola, no bairro Rodolfo Teófilo, e desde então nós estamos levando para outras regiões da cidade. E aí, como exemplo, nós temos ali próximo à região do Dragão do Mar, na Almirante Jaceguai, temos na Cidade 2000, que também foi implantado o projeto Cidade da Gente, que transpassou assim, a área de trânsito calmo se transformou numa coisa bem maior para a melhoria de todos os moradores que moram naquela região ali da Cidade 2000. Além disso, nós implantamos também na região do Benfica, que junta várias universidades, tem o IFCE, tem a UFC próximo, e ultimamente nós temos implantado 3 áreas de trânsito calmo no bairro do Montes, que foi agora em setembro desse ano. Regiões que estão recebendo esse projeto das áreas de trânsito calmo, elas recebem um pacote de intervenções, né? Melhorias de calçadas, do pavimento, implantação de ciclofaixas, melhoria também do revestimento do asfalto e também da sinalização horizontal e vertical, além da implantação de travessias elevadas e lombadas físicas. Então, através de todas essas melhorias que são feitas, a população ela se sente mais à vontade para transitar nessas regiões. Então, o que a gente tem percebido é que, além do fato positivo de conseguir reduzir assim, os acidentes de trânsito, as pessoas se sentem mais confortáveis, tanto em transitar pela própria calçada, né, que ela tem uma condição melhor para essa trafegabilidade, quanto também para realizar a travessia nesses pontos, porque também há uma moderação da velocidade dos veículos que passam nessas áreas de trânsito calmo. De 2016 para cá, né,
desde que foram implantadas essas áreas, houve um aumento da ocupação dos espaços por pedestres e ciclistas? A cidade de Fortaleza, ela vem já nos últimos 8 anos trabalhando nessa redução de acidentes de trânsito bastante fortemente, e foi uma das primeiras cidades do mundo a alcançar a meta da ONU em reduzir em 50% o número de vítimas fatais do trânsito. Então, dentro desse pacote de redução de acidentes de trânsito, as áreas de trânsito calmo têm sido muito importantes para isso, principalmente para a redução dos acidentes envolvendo pedestres, que são os atropelamentos. Então, a gente tem percebido que desde 2016, agora em 2020, nós completamos 4 anos do início das implantações das áreas de trânsito calmo, a gente percebeu que em alguns pontos a gente conseguiu reduzir em até 30% o número de atropelamentos, o que é bastante positivo. E isso dá um indicador para a gente que a gente tem que expandir isso para outras regiões da cidade que também tenham altos índices de atropelamentos e concentrem também uma grande demanda de travessia e pessoas caminhando nas calçadas. Esse projeto ele se preocupa principalmente com pessoas mais vulneráveis, né? Idosos, crianças. Fala sobre isso, por que tem essa preocupação? Se a gente for olhar os dados de vítimas fatais de acidentes de trânsito de Fortaleza, a gente percebe que, em primeiro lugar, estão os motociclistas, que são as pessoas que mais se envolvem em acidentes de trânsito e que mais morrem também. E, em segundo lugar, estão os pedestres, que são os mais vulneráveis, porque ele não tem nenhuma proteção metálica, como você está andando na sua moto ou no seu carro, né? Ele tem o próprio corpo que dá essa proteção para ele, que se torna bastante inseguro. Então, essas pessoas são as segundas que mais têm perdido a vida no trânsito de Fortaleza, e é por isso que a gente tem ampliado essas ações que têm o objetivo de dar mais segurança, tanto para os pedestres e para os ciclistas. Além das áreas de trânsito calmo, que são regiões que recebem esse pacote amplo de intervenções, a gente também tem implantado as zonas 30, que tem em maior quantidade na cidade, que são apenas quarteirões onde a gente faz implantação ou de uma travessia elevada ou de uma lombada física, e nesse trecho a gente readequa a velocidade para 30 km por hora. Só no ano de 2020, a gente implantou 22 zonas 30 na cidade de Fortaleza. Existe um planejamento para ampliar essas áreas de trânsito calmo em outros bairros da cidade? Visto os resultados positivos que a gente tem conseguido com essas áreas de trânsito calmo que a gente já vem implementando desde 2016, a partir desse ano de 2020, nós começamos uma ampliação desse programa de segurança viária que está sendo implantado por bairros. Então, a gente analisa um bairro por completo, relacionado somente à segurança viária, aqueles pontos críticos de acidentes de trânsito, atropelamento, ciclista, vai vendo a gravidade desse acidente, quais são aqueles pontos que tem mais vítimas fatais ou vítimas feridas, e através dessa análise por bairro, a gente está conseguindo identificar aquelas zonas que precisam dessa readequação de velocidade e implantação dessas áreas de trânsito calmo. Então, a perspectiva é que agora, em 2021, a gente esteja ampliando para os bairros José Walter, Serrinha, a própria cidade dos funcionários também vai receber. Então, a gente tem priorizado aqueles bairros que têm um número maior de acidentes de trânsito e também, além disso, além desse estudo técnico que é feito pelo órgão, né, a gente também recebe muita demanda da população, já vendo esse resultado positivo dessas zonas em outras regiões, pedindo que elas sejam implantadas no bairro que elas moram ali. Então, a gente sempre une isso, né? A solicitação da população, nada melhor do que a pessoa que mora lá na região para fazer essa solicitação e mostrar para a gente quais são os problemas, e também tem a parte técnica, que a gente analisa a viabilidade da implantação desse projeto. O Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas nós voltamos em breve sem trânsito e sem engarrafamentos. Nossos encontros acontecem todas terças, quintas e sábados aqui na TV Diário. Até mais!